Bom, meus queridos, vamos dar continuidade ao estudo do livro de Apocalipse. Vou estar lendo aqui hoje, então, começando em Apocalipse 13:10, que diz assim: Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Bom, de uma forma geral, a primeira noção que se tem a respeito desse versículo, que ele está mostrando que Deus vai executar a vingança sobre todos aqueles que agirem de forma perversa, se levantando contra os santos para os matar. A palavra de Deus tem um princípio que nós, como cristãos, devemos esperar, porque a nossa ira não opera a justiça de Deus, mas que a vingança pertence ao Senhor. Então, aqui estaria falando da importância dos santos realmente crerem em Deus e poderem, então, confiando no Senhor, esperarem com muita certeza que eles vão ser levados novamente à vida e que, embora possam ser perseguidos e mortos, eles serão ressuscitados, e que aqueles que os perseguirem e os matarem certamente serão julgados por Deus. Há quem diga que também isso seria uma exortação aos santos a terem paciência e não se levantarem contra aqueles que se levantam contra eles, porque se eles se levantarem contra, eles certamente serão mortos mais cedo ou mortos sem precisar ser mortos naquele momento. Dizendo isso, parece como que o Senhor voltasse a trazer à tona uma valorização daquela afirmação que está na lei de Moisés, que diz olho por olho e dente por dente. Ou aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Falando isso, então, vamos dar continuidade à leitura. No versículo 11 diz assim: Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Parecendo ser. Bom, meus queridos, o mar. Bom, antes de falar do mar, vou falar da segunda besta. A segunda besta é a besta que sai da terra. Quem é essa besta? A primeira besta era a besta que saía do mar, o anticristo. A segunda besta é a besta que sai da terra. Bom, ele é o falso profeta. Observe que há uma imitação de Satanás. Então, existe o Pai, existe o Filho e existe o Espírito Santo. Há uma trindade satânica que imita Satanás. Então, olha só, Satanás, o anticristo e o falso profeta, como se fossem a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há uma imitação nas suas ações. Ele é aquele que procura, de alguma forma, fazer uma imitação grotesca para ser reconhecido como aquele que é o Senhor, e não é. Bom, meus queridos, o mar é símbolo de multidões de pessoas, possivelmente falando, então, que a besta que vem do mar, ele deva ser alguém que não é judeu. Mas a besta que vem da terra, ela fala da terra de Israel. Haverá 2 lugares no mundo em questões de locais que terão uma grande importância no período da grande tribulação. Bom, esses 2 lugares serão o governo mundial, que vai estar estabelecido na restauração do Império Romano, com o seu imperador, o anticristo, com um governo externo, político, governando o mundo, e haverá um governo religioso que buscará trazer uma adoração de todos aqueles que vivem no mundo para com a figura do anticristo, o imperador, como se fosse um imperador romano, aonde ele era tido como Deus, tendo o seu governo mundial que deveria ser reverenciado por todos aqueles que viviam na face da terra. Então, observe que o anticristo estará
possivelmente na Europa, em algum momento, algum lugar da Europa, ou do antigo Império Romano, sendo aquele que governa o mundo. Bom, em Israel vamos ter o quê? Nós vamos ter a religião judaica, nós vamos ter o templo restaurado, nós vamos ter os 144 mil, nós vamos ter as duas testemunhas. Então, o centro do governo do mundo político e o centro do governo religioso do mundo. Então, observe que esses dois chifres, eles podem representar a figura do governo mundial e a figura do governo religioso. Há quem diga que como então, parecendo cordeiro, pudesse, visto que cordeiro não tem chifre, então pudesse parecer que ele seria um imitador de Cristo, tendo na sua boca, né, uma palavra doce, mansa, uma palavra que pudéssemos dizer que fala de aceitação, que fala de diversidade, que fala de tudo aquilo que combate o racismo, a discriminação de uma forma geral, mas que suas atitudes, a voz de dragão, né, a voz de Satanás, ele teria uma palavra doce na boca, mas teria atitudes perversas, que seriam opostas àquilo que seria as palavras doces da sua boca. Nós vamos ver isso mais abaixo. Então, podemos dizer o seguinte, a primeira besta, que é o anticristo, ele receberá do dragão, de Satanás, o poder exterior. A segunda besta, que é a besta que veio da terra, possivelmente sendo da terra de Israel, um judeu, ele receberá o poder sobrenatural para fazer coisas, fazer prodígios. Bom, não vamos falar antes, vamos continuar aqui, lendo o versículo 12, diz assim: e exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Bom, ele vai exaltar o anticristo. Ele vai promover que os homens da face da terra possam adorar e servir ao governo e ao anticristo, que é a figura do Império Romano restaurado. Bom, ele buscará, através das suas palavras, com que as pessoas possam então ser conduzidas e influenciadas a poderem seguir realmente Satanás. O falso profeta, diferente do anticristo, que vai receber uma autoridade externa para governar como líder, como se fosse um imperador, o falso profeta vai realizar sinais e prodígios. E é isso que nós vamos ver aqui, já no versículo 13 e 14, que diz assim: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra, diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem da besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Bom, meus queridos, nós podemos ver no livro de Jó que tem um momento onde Satanás, falando com Deus, recebe autorização para mostrar ou tentar mostrar que Jó só servia a Deus porque Deus cuidava e dava e prosperava Jó de uma maneira transbordante. E uma das atitudes que Satanás faz, ele faz chover fogo dos céus. E esse fogo que ele faz vir do céu então ataca as ovelhas de Jó. Falando isso, nós podemos ver no momento onde Elias está trazendo o povo ao arrependimento, ou seja, ele está trazendo o povo de Deus, que estava servindo a Baal,
ao arrependimento para servir a Deus. Então, Elias ora e desce fogo do céu. Aqui nós vemos a inversão disso. Ele vai fazer descer fogo do céu, para que as pessoas que pudessem estar inclinadas ou ainda sujeitas a adorar ao Deus verdadeiro, possam ser enganadas para adorar o Deus falso, que é uma figura da pessoa do anticristo. Então, observe que a palavra de Deus diz no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 9 e 10, que o falso profeta, ele vai vir e vai fazer sinais e prodígios de mentira. Ele virá com um poder. Aqui está escrito que ele fará então descer fogo dos céus. Isso será um sinal diferenciado. Nós não sabemos se isso será, como se diz, existe uma expressão hoje, que eu me esqueci o nome, que seriam uma arma ou uma tecnologia que poderia gerar barulhos ou poderia criar imagens que não são verdadeiras nos céus. Bom, ele fará descer fogo do céu. Eu não sei dizer, e não há como dizer, se esse sinal vai ser enganoso ou será verdadeiro. Mas esse sinal promoverá uma abertura do coração das pessoas a poderem dar crédito ao falso profeta e a orientação que ele vai dar para que se honrem, né, a figura do anticristo, que é a besta que saiu do mar, ao ponto de construir uma estátua, uma imagem da primeira besta. Bom, a primeira besta que foi ferida à espada está vendo. Então, seria como que restaurar o culto ao Império Romano e ao imperador, na figura do imperador, que é, nesse caso, aquele que governa o mundo, tem o governo mundial, com a sua figura, a figura do anticristo. Bom, ele vai ordenar então aos seus seguidores, que ficarão impressionados com seu sinal, que construam uma imagem da primeira besta e adorem e honrem a primeira besta. Satanás sempre quis ser adorado. Vamos ver aqui o versículo 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Bom, meus queridos, aqui, como que falando de coisas que já dissertamos antes, aqui haverá uma coisa tão impressionante que será feita. A Bíblia diz que Deus deu ao homem, soprando o Espírito, fôlego de vida para que o homem vivesse. A palavra de Deus diz aqui que vai ter um momento então que essa imagem que foi construída começará a respirar. E na maneira que ela começará a respirar, ela vai falar. Como está escrito aqui, ó, a imagem da besta, para que não só a imagem falasse, mas como também fizesse morrer, perseguisse aqueles que não adorassem a sua imagem. Bom, aqui, então, há uma descrição do poder perseguidor da guerra que será levantada contra todos aqueles que não adorarem. Aqui há uma descrição clara de um sinal, de um prodígio que será como um encantamento, para que também os homens que estão no mundo creiam nesses prodígios, tanto do fogo como em outras coisas que ele vai fazer, que que o falso profeta vai fazer, como também essa capacidade de dar fôlego a uma imagem, assim como Deus deu do barro ao homem, dar fôlego à imagem, para que de alguma forma, então, ela pudesse falando, tivesse e fosse adorada por todos os homens que fossem na face da terra. Também parece que Satanás procuraria fazer ou manchar a deidade de Cristo, a encarnação de Cristo, como quem pudesse dizer que ele também fez, ou que isso seria alguma coisa que não seria, então,
um grande feito, ou que ele pudesse também fazer alguma coisa semelhante, podendo então dar à imagem da besta que foi criada fôlego de vida, a ponto de que pudesse ser falado, que ela falasse, e ela certamente vai ordenar que todos devem adorar ela, e quem não adorar ela vai ser morto. Então, falando essas coisas, nós vamos encerrar o estudo aqui desse dia, deixando aqui os 3 últimos versículos que dizem respeito ao número para amanhã, para que possamos dissertar somente disto, visto que isto é um dos assuntos mais conhecidos até mesmo de pessoas que estão de fora da igreja. E há, em cima desse número, e em cima das coisas que podem, através dessa nomenclatura, desse estado, trazer aí alguns contextos que já foram muito falados, alguns verdadeiros e outros falsos. Então, estamos encerrando o estudo de hoje. Vimos então basicamente aqui a figura da besta que saiu da terra, que parecia um cordeiro, aparecendo um cordeiro, parecendo ser um cordeiro, tendo 2 chifres. Que Deus abençoe. Amanhã voltamos, se Deus nos permitir. Um abraço em nome de Jesus.